Pessoal de casa, vocês estão conseguindo ver os slides, sim ou não? Sim. Sim? Sim. Perfeito. Sim. Então vamos começar. Olhem só, gente. Mais uma vez, bom dia. Ao longo dessas aulas, a gente falou um pouco sobre risco ocupacional, falou sobre o que são atos e condições inseguras e citamos alguns riscos ocupacionais que nós temos em várias áreas de produção. Hoje, nós vamos falar especificamente sobre a área da saúde, tentando falar um pouco mais sobre a atuação da enfermagem, tá bom? Nós temos aí um período um pouco mais curto, né? Provavelmente, eu não estou lembrado ao certo o dia da prova de vocês, mas acho que é na última semana de setembro, né? Então, na semana anterior é revisão para a prova, semana que vem já temos o feriado, então a gente vai ficar com um tempo bem reduzido e para a gente tentar, então, logo finalizar esses conteúdos, que também são poucos. É só isso e mais um, e aí a gente finaliza de maneira geral o conteúdo da primeira avaliação. Nosso conteúdo de hoje faz uma abordagem sobre os riscos presentes dentro dos hospitais e como anda o comportamento e o entendimento do profissional da enfermagem frente a esses riscos, por exemplo. Nesse primeiro slide, nós temos algumas notícias que relatam a presença do que nós chamamos de superbactérias dentro dos hospitais. Então, está se falando sobre a KPC, falando sobre vigilância epidemiológica, falando sobre o cuidado dentro do ambiente hospitalar. Bom dia. Isso é algo... Isso nos faz pensar que, por exemplo, o risco ele é imediato. Algumas pessoas ainda têm um hábito também de pensar que superbactéria ou pacientes que estão com doenças infecto-parasitárias vão ficar apenas internados no Barros Barreto. Isso é, gente, uma lenda. A verdade é que muitas vezes o paciente que vocês encontram, ele pode apresentar algo um pouco mais grave e ninguém imagina isso. Significa dizer que, como método preventivo e de proteção ocupacional, o profissional da enfermagem, seja ele um auxiliar, um técnico ou um enfermeiro, ele sempre tem que entender que o seu paciente ele é uma fonte de contaminação ou uma fonte de risco. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Claro que a KPC, as superbactérias, elas nem se comparam ao vírus do HIV, por exemplo. Elas são muito mais graves em transmissão do que o vírus do HIV. Mas, às vezes, por exemplo, eu levei alguns alunos da UEPA para a prática, semana passada, no Barros Barreto, e a moça estava com um problema no pulmão, provavelmente uma tuberculose, e lá no Barros Barreto, ela soube e recebeu o diagnóstico de HIV/AIDS, né? Então, por exemplo, viram? Acontece às vezes em um momento inoportuno, as pessoas vão tendo conhecimento sobre aquilo que existe. Um simples ato de tocar as mãos, ou o ato da gente dividir uma sala e respirar ao mesmo tempo, isso faz com que a potencialização dos riscos se tornem maiores. Professor, mas aí a gente tem EPI, né? Tem capote, tem avental, máscara, óculos, touca, luva, né? O que está acontecendo hoje em dia? Não é essencialmente a falta do uso do EPI, mas, como eu sempre disse, a forma correta de usar o EPI. Se hoje a gente fosse perguntar para vocês qual é a máscara mais eficiente que a gente tem, é a cirúrgica? É a N95? É a de papel toalha? Né? Se a gente for pensar, a N95 ainda é considerada uma das melhores. Mesmo sendo uma das melhores, não significa dizer que o seu uso ele é infinito, né? Tem gente que guarda na mochila máscara usada em N95, ainda fala assim, não, essa aqui foi que eu fui para o estágio ano passado ainda, semestre passado, né? E aí isso não tem nada de beleza, né? Isso, infelizmente, é um risco direto que nós precisamos entender que vai potencializar o adoecimento ocupacional.
Nós temos hoje algumas doenças, como, por exemplo, a fascite necrotizante. A fascite necrotizante também é conhecida como gangrena de Fournier, tá? Ela é uma doença causada por uma bactéria habitual, né? Não é tão rara assim, que é o Streptococcus tipo A, e ela é conhecida como a doença comedora de carne, né? A bactéria consegue destruir 1 centímetro de tecido a cada hora, tá? E hoje alguns autores dizem que é mais fácil você sobreviver a um tiro no peito do que a essa doença. Bom dia. Isso mostra a magnitude do que a gente está falando. O Streptococcus tipo A está aqui na sala de aula, nesse momento, né? Em alguns ambientes, ou na própria superfície do corpo de vocês. Isso não torna ele patológico agora, por esse risco, porque vocês têm vários elementos a favor de vocês. A própria imunidade, a ausência de uma porta de entrada, mas nós vamos ver que existem grupos profissionais de pacientes que são muito mais passíveis de adoecer. Então, vou dar um exemplo para vocês. A obesidade, ela é uma característica que causa uma diminuição no potencial imunológico. Então, às vezes, o profissional que está obeso, que está acima do peso, ele tem uma possibilidade maior de adoecimento do que outros, tá? E aí, olha só, a gente está falando de risco, de adoecimento, e aí a gente para e pensa assim, de quem é a culpa quando um profissional de enfermagem ele adoece no hospital? Essa culpa é do próprio profissional, que talvez não tenha se protegido? A culpa é do paciente porque ele está doente? Ou a culpa é do hospital, porque de alguma forma não fez educação continuada, não incentivou o profissional a se proteger? Nós não temos uma resposta fechada para isso. É claro e lógico que ter uma pessoa doente já é um potencial. Mas tudo o que foi citado agora é uma possibilidade de se levantar, né? E aí a gente fica pensando assim, professor, mas tá bom, a gente vai tomar cuidado quando se formar. A maioria das pessoas, elas levam muito devagar a percepção do perigo. E às vezes elas só querem mudar quando elas passam pela situação eminente de risco ou quando passam pelo adoecimento direto. Talvez vocês não saibam, porque vocês ainda não trabalham alguns, mas eu já vi pessoas morrerem doentes por infecções adquiridas dentro do hospital. Profissionais da enfermagem, de outras áreas específicas. Então, isso nos mostra que realmente a situação ela é grave. Tá bom? Vamos dar continuidade. Bom, mesmo a gente vivendo em um ambiente que oferece inúmeros, né, micróbios, micro-organismos patológicos, nós precisamos entender que a maioria dos hospitais, eles dão seguimento a normas mundiais e aos padrões de proteção, por exemplo, até mesmo da Anvisa e do Ministério da Saúde. Nesse critério, é importante a gente ressaltar que a maioria dos hospitais ainda respeita a maioria dos padrões ofertados. Inclusive, muitos hospitais participam dos programas de certificação hospitalar. Não sei se vocês já ouviram falar na ONA, ISO 9001, ou seja, são selos de qualidade associados a um padrão hospitalar. Atualmente, no ano de 2021, um dos hospitais que mais agregou certificação aqui em Belém foi o Hospital Porto Dias, né? Então, é um hospital que vem se preocupando bastante nesse critério, inclusive em pontos que outros hospitais não costumam nem desenvolver, como alguns programas internacionais de humanização. Só que olha que coisa interessante, gente. Falar de proteção
falar sobre norma regulamentadora, protocolo de proteção, muitas vezes é entendida pelo hospital como algo de proteção para o paciente. E muitas vezes olha para o profissional como um indivíduo descartável. Lembre de uma coisa que eu vou falar para vocês. Não existe profissional tão bom que não possa ser substituído, tá? Então, em qualquer área, seja na saúde, numa loja, olha porque esse cara sabe tudo daqui. Não interessa, né? Olha os exemplos que a gente tem. Olha o Faustão aí, né? 30 anos aí de Globo. O Faustão era o maior salário da Rede Globo, né? E aí, tá aí o que aconteceu, né? Então, gente, lembre, né? Não há profissional que não possa ser substituído. E por que falar sobre isso e citar isso logo depois, por exemplo, do exemplo que eu dei para vocês do Porto Dias, né? É que mesmo nós na verdade, mesmo a gente sabendo que existe essas certificações e que, por exemplo, o hospital ele é, né, como é que eu posso dizer para vocês? Ele é culturalmente visto aqui em Belém como um grande hospital. A parte da valorização do trabalhador, ela ainda é deficiente, né? Então, por exemplo, nos últimos 3 anos, o Porto Dias passou por mais de 3 processos no Conselho Regional de Enfermagem. É muito, né? E não só ele, Ordem Terceira, Hospital do Coração, entre outros. Isso significa dizer que não adianta você evoluir no critério assistencial do cuidado se a base do cuidado não é respeitada, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem colegas que, poxa, largam o ambiente hospitalar porque não se sentem respeitados, né? Lembrando que valorização profissional não é apenas aumento salarial, né? Então, não fiquem pensando que, olha, se dobrar meu salário, meu trabalho vai ficar melhor. Não. Trabalho depende de outras coisas importantes. E aí eu dou um exemplo para vocês. Será que, por exemplo, o profissional que está lá no hospital, ele sabe o que foi o mecanismo de resistência denominado Nova Delhi em superbactérias? Eu acho que não. Será que ele sabe qual é a primeira sintomatologia de contaminação pela KPC? Eu, sinceramente, eu acho que ele não sabe, pelo que eu vejo em prática. Então, se agora a gente tivesse aqui alguém gritando assim, ou falando normal, olha, gente, tome cuidado nessa sala aí, porque pode ter uma Klebsiella aí. A forma como é dita nos passa pacificidade. Não, tá bom, obrigado pela informação, né? Aí o cara fecha a porta e sai correndo com medo. E vocês aqui sentados porque não fazem ideia do que se trata. E é por isso que em muitos hospitais, os profissionais da enfermagem, eles não levam a sério, às vezes, o próprio paciente que tem isolamento, né? Eu digo isso para vocês porque o isolamento é um setor tão importante que alguns isolamentos eles fazem a purificação e tratamento do ar através de um circuito existente no quarto do paciente. E você tem uma antessala para realizar a higienização das mãos, se paramentar para poder entrar lá dentro. Só esse procedimento em si já simboliza preocupação a todos nós. Mas sabe o que é mais curioso? O isolamento lá do Barros Barreto, do terceiro andar onde eu fico, ele é um quarto normal, com uma porta que fica semi-aberta todo dia, onde você passa, olha o paciente lá dentro, você fica a 2 metros do paciente, e a porta está aberta porque nem o trinco da porta funciona, né? Se eu perguntar para você, gente, qual é o hospital no Pará ou em Belém
que é referência no tratamento de doenças infecto-parasitárias. Qual é? Barros Barreto. Referência no tratamento. Oi? Alguém falou alguma coisa? Né? E aí, o que é que acontece? Eu pergunto a vocês, né? Será que isso não está potencializando um risco? Claro, gente. Né? Nó- Lógico, toda a população. Não tem como a gente não pensar nesse aspecto. Olhem só, vamos dar continuidade. O que é importante a gente enfatizar com o profissional da área da enfermagem da saúde? Mas vamos falar da enfermagem, que isso precisa ser muito mais bem explicado. Nós temos algumas situações de comportamento dos profissionais, boa noite, que nos ajudam a entender melhor o segmento de proteção, né? Bom dia. Isso é importante porque nós vamos citar aqui agora procedimentos que são considerados básicos para todo profissional. Em primeiro lugar, não pode faltar a higienização das mãos. Então, olhem só, enfatizar a importância da higienização das mãos para todos os profissionais da saúde, visitantes e acompanhantes. Vocês já tiveram aula sobre lavagem das mãos alguma vez? Uma lavagem correta das mãos, ela dura em média 1 minuto, né? E ela visa fazer a limpeza de toda a superfície, polpas digitais, unhas, né? Para a gente reduzir a contaminação. Por quê? Porque as mãos dos indivíduos são a parte que carregam a maior parte de contaminação. Só que, gente, existem procedimentos únicos na lavagem das mãos que as pessoas pouco observam. Como, professor? Por exemplo, o indivíduo quando lava, né, tá passando sabonete nas mãos, tá, papá, e ele vai lavar, o correto é você usar os dedos ao alto, para que a água escorra dos dedos para as mãos e para o punho. O que acontece se você botar as mãos assim na hora de lavar para baixo? A água encosta num pedaço do punho contaminado e leva a bactéria para a mão. Isso é totalmente inviável. Não tem como isso acontecer. É um simples jogar de mãos que vai ser a diferença entre uma possível contaminação ou não. Ah, professor, mas aí a gente tem que fazer assim no dedo, né? Gente, isso aqui é a base. Mas são nos detalhes que se contamina, né? Lavagem das mãos é para ser feito antes e depois de qualquer procedimento realizado no âmbito hospitalar. Professor, eu vou realizar 50 vacinas. Correto é você lavar a mão antes de administrar 50 vacinas e depois, né? Professor, eu vou verificar a temperatura do paciente. Lave as mãos. Só que o que é que acontece, gente? Tem pessoas que falam assim: ah, professor, pelo amor de Deus, vou verificar uma temperatura. Para que eu tenho que lavar as mãos? Gente, não esqueçam que, por exemplo, existem pessoas que têm a síndrome do corpo frágil, que são pessoas que têm simplesmente quase uma ausência completa do sistema imunológico. Que um tocar de dedo é responsável pelo adoecimento. Vocês não conhecem o paciente que vocês têm. Por isso, o ato preventivo, ele é muito importante. Olhem só, disponibilizar continuamente insumos para a correta higienização das mãos conforme a RDC 42. Será que todo o sabonete pode ser utilizado no hospital para lavagem das mãos? Né? Será que a Carol pode chegar lá na enfermaria e falar: olha, a gente trouxe essa caixa de palmolive aqui, ervas da floresta para a gente lavar as mãos, né? Aí ela, eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente não tem uma diferença de idade tão grande, né? Eu tenho 31 anos, mas eu juro para vocês que eu já vi isso uma vez no hospital, que antigamente existia um sabonete que era em forma de bola, e eles prendiam numa corrente
perto da pia. E aí tu ali lavava a pia, aí pegava assim o sabonete, limpava e lavava a mão. Ficava lá a bola, né, de sabonete na corrente. Lembra disso? Lembra, Natália? Você não lembra disso? Já foi, cara? Já viu, né? É amiga, você é da moto, já viu? Pois é. Então, o que é que acontece? Isso mostra como a gente vai evoluindo dentro dos hospitais, dentro de uma perspectiva melhor. Hoje nós temos outros elementos utilizados que não são, né, tão utilizados assim em alguns hospitais, mas tem gente que usa até clorexidina, né? Tem gente que usa, por exemplo, no centro cirúrgico, o famoso PVPI degermante, que é aquela famosa escovinha, né, que a gente vê em filme. O cirurgião fica com as mãos assim, né, para o alto, lava, escova. Qual a importância daquilo? A espuma do sabonete, seja ele qual for, ele tem uma característica biofísica, que ele forma uma estrutura chamada de micelas. O que é isso? A espuma, através dessa condição físico-química, ela agrega as partículas de sujidade. Funciona como se fosse um imã. Quando ele coloca diretamente na água, essas micelas são todas eliminadas, né? Ou seja, ele consegue agregar a sujidade numa proporção melhor. Tá ótimo. Então, a gente sabe que é preciso ter o sabonete, a gente sabe que não pode ser qualquer sabonete, a gente sabe que tem clorexidina, tem PVPI. Beleza. Tirando tudo isso, será que o cirurgião, quando ele lava a mão, a enfermagem, quando lava a mão para trocar uma sonda, isso faz com que ele precise deixar de utilizar jaleco, máscara e luva? Não. Lavagem das mãos não substitui o uso do EPI. Assim como o uso de luvas não substitui a lavagem das mãos, tá? Por que é importante falar sobre isso? Porque está havendo uma cultura de que o indivíduo, ao usar a luva, ele não precisa lavar as mãos. Então, o profissional, às vezes, coloca a luva, quando ele tira, ele senta. Quando tem um outro procedimento, ele calça uma luva e vai embora, né? Quando a gente vai, por exemplo, num laboratório para colher sangue, o que a gente via antigamente? Hoje eu já vi laboratórios que tem até pia perto. Mas antigamente o profissional, você chegava, ele pegava a sua ficha. Eu vi isso, tá, gente? Tá? Se vocês não viram, tudo bem. Ele pegava a sua ficha e falava: oi, bom dia, doutora Natália, tudo bem, senhora? Sente aí. Aí ela pegava um frasco, colocava o adesivo do seu nome no frasco, colocava a luva, né? Dava aquela puxada que estalava, e aí ela tirava seu sangue. Eu, Adilson, muitas vezes não vi essas pessoas nem lavar as mãos e nem utilizar o álcool nas mãos. Hoje em dia, mais ou menos há 2 semanas atrás, eu fui fazer o exame, né, de sangue. E a profissional, ela colocou álcool nas mãos, limpou e calçou as luvas. Isso é outra coisa importante, porque o uso do álcool também não substitui a lavagem das mãos. E o uso excessivo do álcool, ele é perigoso. O álcool causa ressecamento e retardo cicatricial em qualquer tecido. Foi por isso que o mertiolate perdeu a composição com álcool. A gente chorava, moleque esperneava com o mertiolate. Aí apareceu, né? Mertiolate agora não arde. A gente pensa até que foi uma ajuda para as crianças. Ai, que mertiolate é tão bom, né? Mas quando? É porque o álcool causava problema e tiveram que tirar o álcool da forma. Então isso nos mostra que, por exemplo, o uso contínuo de álcool, ele pode trazer danos ao tecido da mão. E não há nada mais seguro do que a lavagem correta, tá? Bom, olhem só. Outra coisa importante é a dedicação ao cuidado com o paciente colonizado ou infectado, tá? Então vamos imaginar
um paciente que ele tem uma tuberculose multiresistente causada por uma bactéria que, claro, né, é o nosso bacilo de Koch, mas ela tem resistência às vezes a algumas medicações. Esse paciente está com hemoptise, né, está tossindo sangue. Vamos imaginar que além da tuberculose, né, que já é uma doença de transmissão via respiratória, esse paciente tem meningite, né, que é uma outra doença que requer muita atenção e cuidado. Nós não podemos olhar para o paciente como um cachorro enfurecido. Por que cachorro enfurecido? Porque tem paciente que quanto mais você lê o prontuário, mais medo você sente. E eu digo cachorro enfurecido porque às vezes o paciente está lá longe, ele faz assim para você, me ajuda. O cara corre, né? Porque ele não quer ser chamado para ir lá. E aí às vezes ele chega para um amigo e fala assim, olha, querida, eu acho que vai lá naquele leito, talvez estejam precisando de alguma coisa. Chega lá, dito e feito, né? O cara está lá esperando há muito tempo, ou algo do tipo. Falar sobre a dedicação e ao cuidado é respeitar aquilo que vocês prometeram como profissionais da saúde. Ninguém está forçando vocês a serem enfermeiros ou enfermeiras. E vocês sabem que muitas vezes a gente não vai trabalhar onde especificamente nós queremos, né? Às vezes a primeira oportunidade é numa área diferente, vocês vão precisar se adaptar e é preciso lidar com o paciente. Professor, acontece muito da gente ter enfermeiro e enfermeiras que, entre aspas, escolhem quem atender? Acontece, né? Por exemplo, alguns enfermeiros colocam sobre o cuidado direto de técnicos, pacientes que às vezes eles não querem entrar em contato. E eu trago para vocês uma experiência, mas, claro, foi por um motivo que não foi uma infecção em si, que uma vez na Santa Casa teve um paciente que foi fazer uma cirurgia de raspagem do pênis. Ele estava com umas verrugas no pênis e tudo, decorrente de infecções sexualmente transmissíveis, ele ia operar. Só que esse rapaz era presidiário, né? Então ele estava acompanhado por um agente prisional e ele abusava sexualmente de crianças, né? Ainda passava doenças para elas. Então ninguém queria ir lá no quarto do cara. Ele no pós-cirúrgico, no transcirúrgico, ninguém queria saber. E as pessoas falavam, não, por mim pode morrer, eu não vou lá não, né? Então aí existe uma coisa complicada, é que nós não conseguimos anular o nosso lado humano, que a Natália, que a Carol, o Adilson tem. E nós precisamos utilizar o nosso lado profissional de saúde. É fácil? Não, né? Mas esse exemplo, ele é até justificado porque a gente se revolta muito com os atos de violência. Mas o que, que a gente pode dizer quando o profissional olha ali para o paciente e o paciente fala assim, olha, você pode me ajudar, eu estou querendo levantar. E o profissional, muitas vezes, como está com pressa de ir embora, ele fala, sabe de uma coisa? Eu não vou lá no posto de enfermagem para pegar luva nem nada. Bora, eu vou lhe ajudar. Aí sobe o indivíduo, toca no corpo do indivíduo com as mãos limpas, né? Que eu digo, mãos limpas sem luva, sem nada. E fala no final assim, olha, seu fulano, então já voltei aqui que eu já tô na minha hora, tá? O cara, ó, pega um varão do quarto, não passa nem álcool, nem lava as mãos e vai pra rua, né? E o pior de tudo, gente, sabe o que é? É porque às vezes alguém liga, isso vai acontecer com vocês, e vai falar assim, olha, Natália, tu já tá saindo do trabalho, eu tô saindo agora. Bora lá na panificadora? Bora. Né? E a Natália muitas vezes vai comer, tomar um café. Cadê a lavagem das mãos? Ela até quer lavar as mãos, mas olha, a pia da panificadora tá sem água, né? E aí pronto, né? Professor, mas se isso fosse assim tão importante, a gente não teria milhões de casos acontecendo de infecção, né, dentro do ambiente hospitalar ou fora? Gente, acontece. É vocês que não se percebem dentro disso. Inúmeras vezes o profissional da saúde chega em casa e fala assim, é que eu tô com o corpo mole, é que eu tô com uma tosse, nossa, estou espirrando muito, é que eu me deu uma febre, é que eu tô com dor de cabeça, nossa, eu tô me sentindo um pouco mal.
Isso são as diversas exposições sofridas no ambiente hospitalar. Professor, Nós... Oi, pode falar. é que nem o uso das máscaras, né? Só vieram a se conscientizar depois da Covid, sendo que era para ter feito bem antes isso, né? Já era orientado ao uso devido de máscaras dentro dos hospitais antes mesmo de ter uma pandemia, mas o pessoal só veio se orientar, não, veio Sensibilizar, né? Veio... sensibilizar depois de uma pandemia. Sim. Exato. Por exemplo, essa questão da máscara, gente, ainda é algo muito curioso, porque se eu perguntasse para vocês o seguinte: gente, será que a máscara hoje em dia é eficiente ou não? Ó, nós vamos para tal hospital, vamos para tal campo de prática. Na dúvida, o que é melhor, gente? A gente se proteger ou a gente se arriscar? Na dúvida, a gente se protege. Quando a pandemia surgiu, que foi falado sobre o uso da máscara, vocês lembram daquela discussão? Ah, porque eu não quero usar máscara. Ah, porque isso é importante. Ah, porque... Gente, que besteira, cara. Né? Para que perder tempo discutindo as pessoas querendo provar, estudar se a máscara... Não, o estudo não é a máscara. O estudo é a doença. A máscara, ela é um método preventivo importante. Levando em consideração que a nossa colega falou algo que é importante aqui. A máscara não surgiu agora por causa do coronavírus. A máscara existe há muito tempo e nós temos doenças que requerem o uso da máscara. E que isso muitas vezes não é pensado. Né? Então, infelizmente, ainda é uma situação que também precisa de uma observação melhor. Bom, outra coisa importante é sobre enfatizar as medidas gerais de higiene do ambiente. Então, quando a gente olha para essa sala de aula, por exemplo, se a gente fosse fazer uma reflexão, olhando cada canto dessa sala, os locais que a gente mais encosta, mais está presente na sala. Qual será o local mais contaminado que a gente tem dentro dessa sala de aula? Olha, nossas amigas aqui falaram que o ar-condicionado é um local muito contaminado. Nossa amiga respondeu uma coisa muito importante, a maçaneta da porta, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Olha, aqui na sala de aula nós temos 7 pessoas, né? E aqui na plataforma nós temos 25 pessoas, né? E aí olha que coisa interessante. Todas vocês que entraram aqui na sala de aula, quantas de vocês passaram álcool em gel depois que vocês abriram a porta? Todo mundo nessa sala passou álcool em gel. Então vou até passar na minha mão, então, né? E aí o que é que acontece? Às vezes é para mostrar para vocês que a informação ela existe, às vezes presente no subconsciente, mas que às vezes não é levada a sério dentro de um procedimento tão básico. O ar-condicionado, gente, vamos só receber aqui nessa. Bom dia, vontade. E aí o que é que acontece? O ar-condicionado, gente, ele tem uma coisa curiosa, que é, por exemplo, são os filtros do ar-condicionado, né? Não sei se vocês já viram quando as pessoas vão limpar o filtro do ar-condicionado, que você pega o filtro, às vezes até pergunta que ele é preto. Não, isso é a poeira que está em cima. E as pessoas raspam, lavam, aí vê a parte branquinha, às vezes, do filtro, azul, né? O filtro do ar-condicionado ele é um dos maiores locais de contaminação e crescimento de colônia de bactéria que tem. E ainda tem gente que quando chega no trabalho morrendo de calor, enfia a cara na frente do ar. Não, peraí. Ai, deixa eu pegar um ar frio aqui que está muito quente, né? E aí a gente já sabe o resultado disso, tá? Higiene do local, a lavagem, que nós chamamos de limpeza concorrente terminal, não é feito pela equipe de enfermagem. A maioria dos hospitais hoje, ela contrata, terceiriza serviços de limpeza a outras empresas. Mas a gente precisa saber onde deve estar esses focos de infecção, tá? Outra coisa importante, aplicar
durante o transporte intrainstitucional e interinstitucional, as medidas de precaução de contato, em adição às precauções padrão. Nós temos várias precauções, inclusive nos hospitais é comum a gente ver uma coisa chamada de POP. Vocês lembram do POP? Quem gostava muito de POP, de falar sobre POP, era a professora Evelyn. Vocês tiveram aula com a Evelyn? Não? E aí o que é que acontece? O POP significa procedimento operacional padrão. Para que é que serve o POP? Vocês sabem me dizer? O POP serve para dar seguridade, velocidade e destreza durante algum procedimento. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto muito desse exemplo porque ele se adequa muito bem e eu acho até que eu já usei com vocês, mas eu vou repetir. Imaginem agora uma sala cirúrgica e uma mulher grávida realizando uma cirurgia da cesariana. Já foi feito o corte, o último corte que falta é o corte do útero. Perfeito. No momento dessa cirurgia, a mulher ela sofre uma parada cardiorrespiratória. A pergunta é o seguinte, gente: o que é que se faz? Tenta logo tirar a criança o mais rápido possível ou tenta reanimar a mãe o mais rápido possível? O que é que vocês acham? Chutem aí. Hã? Não estou ouvindo. Pois é, e aí olhem só. Nós, muitas vezes, precisamos entender que os hospitais criam seus próprios protocolos para essas situações. E como eu disse para vocês, por que é importante o POP? Porque tu já imaginaste um enfermeiro e um médico falando assim, o que é que tu acha? Olha, tu me pegastes agora, né? E aí ou alguém falando assim, não, peraí, eu vou lá embaixo ver com a direção, o que é que a gente faz? Não existe essa possibilidade, né? Claro, nós não podemos mais pensar na possibilidade de ter um risco ao paciente e o risco ao profissional, claro, que também é tão importante quanto o paciente, né? Então, gente, nós precisamos sim ser mais reflexivos em relação aos atos realizados dentro desse processo, né? Bom dia. Vontade. Outro. Comunicar, no caso de transferência intrainstitucional e interinstitucional, se o paciente é infectado ou colonizado por micro-organismo multiresistente. Tu vai mandar o cara para lá sem ninguém saber? Ó, vou dar um exemplo para vocês. Estava no Barros agora esse mês também. Aí teve um paciente lá da área de Covid que fugiu. Ele estava solto dentro do hospital. Aí os guardas ficaram em todos os andares pela escada. O pessoal vê guarda, pensa logo em quê? Bandido. Aí já fica, né? Aí tem gente, aí o cara já corre, vê alguém diferente, já fica com medo. E os guardas não queriam falar, gente, o que era, né? Então, por exemplo, é importante falar sobre isso, né? Porque às vezes o paciente está lá na frente do profissional conversando, né? Olha, porque não sei o que, quando tu vê, é bendito, né? E aí eu me lembro que isso ainda foi numa sexta-feira, eu estava com os alunos lá, um dos seguranças me falou, não, olha, tem um paciente aí que a gente está procurando, que ele correu lá da Covid, ele é especial, né? E aí tá contaminado, tá andando por aqui. Eu olhei para meus alunos, falei, bora embora. A gente não sabe, né? O ruim não é só ele ter Covid. O ruim é ele estar com um monte de coisa, tá andando no hospital todinho. E aí tu acha que o hospital vai passar água sanitária, lavar todo o hospital? Claro que não, né? Aí eu te pergunto, a gente vai se arriscar para quê? Né? O nosso cuidado e o nosso trabalho profissional, ele é em prol do seu paciente. Entendeu? Você não está trabalhando porque você gosta do governo do estado, da prefeitura do município, porque você é amigo do dono do hospital. Você trabalha porque você tem um juramento de cuidado pelo seu paciente. Só que, gente, quando a gente está numa situação de um acidente, de urgência e emergência, né? Primeira coisa que se avalia é se a situação não traz risco para quem? Para o prestador, né, da atenção ao cuidado.
Então, isso não é diferente de outros ambientes. Como é que o enfermeiro vai trabalhar sem máscara, sem luva? Chegar lá, me lembro do primeiro dia que eu tive de estágio como estudante, que foi no Filoiola, que meu professor chegou lá, nós fomos pegar uma luva, a enfermeira lá do posto falou, mas olha, mandaram luva para cá? Aí meu professor falou, olha, eu não sei se mandaram, se a UEPA mandou. Não, porque assim, a gente está com pouca luva, né? Aí, se der, tentem fazer o máximo de procedimentos que der para fazer sem luva, para economizar. Gente, que procedimento que dá para fazer sem luva? Só orientação. Chegar lá, olha, né, vai lá tomar teu banho. Ó, é isso que dá para fazer sem luva, né? Então, a gente percebe que a verdadeira palavra utilizada é uma negligência, né, generalizada sobre esses hábitos em geral, tá bom? Outro, não se recomenda a interrupção da assistência em serviços de saúde, como medida a ser adotada de forma sistemática no controle de micro-organismos multiresistentes. Meu primeiro paciente que eu tive contato como aluno, vocês também já ouviram falar sobre isso, que eu conto muito isso, ele era bandido em Capanema, né? Eu sempre falei isso. Ele tinha 2 marcas de terça dada na costa, enormes. Ele tinha HIV, toxoplasmose, câncer no intestino, né? Ele tinha uma bolsa de ostomia, o intestino dele prolapsou para dentro da bolsa. Exato. Mas o vaso era bom, porque não quebrava, né? E aí eu digo para vocês o seguinte: quando eu soube disso tudo, eu parei na frente do quarto antes de abrir. Ele estava numa unidade isolada e falei assim: ah, cara, eu não quero. Eu falei assim: para quê? Eu vou pedir para a professora me trocar. Eu não quero ficar com esse paciente, porque a gente quer paciente bom, né? Olha que coisa contraditória. A gente não quer paciente doente, a gente quer paciente bom. E aí, quando eu voltei para o posto de enfermagem, eu tinha uma colega que estava escrevendo uma evolução de enfermagem no papel. A minha professora olhou, que ela viu que ela tinha errado, a minha professora arrancou a folha do prontuário e falou assim, vai fazer isso de novo! Amassou e jogou no lixo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou pedir para essa mulher para me trocar, não. Juro para vocês. E aí, quando eu entrei, que eu dei bom dia, ele não conseguia nem dar bom dia direito, de tão fraco que ele estava. Primeira coisa que ele me olhou e falou assim, você pode me ajudar? Aí eu falei, o que é que você quer? Aí ele pediu para ajustar um lençol dele que estava desconfortável. Aí a gente para e pensa assim, você ser tão limitado que você não pode ajustar o seu lençol, é muito complicado. Só vai saber disso quem passa por isso. Eu, há muito tempo atrás, eu passei por uma cirurgia grave, né? E eu fiquei um tempo sem andar. Eu andava de cadeira de rodas, né? E aí eu aprendi a me locomover com cadeira de roda, fazia tudo com a cadeira de roda, né? Corria, atravessava qualquer lugar e tudo. Aprendi. E eu me lembro que quando eu voltei a andar, a aprender novamente, meu pai andava muito comigo. Eu levava 15 minutos, às vezes, para atravessar uns 10 metros, mais ou menos, né? E aí eu me lembro como é uma coisa tão simples, mas que dá tanto trabalho para fazer. Vocês talvez não saibam disso, porque vocês não passaram por isso. Mas sentir o chão, o equilíbrio das pernas, ter que fazer movimento por movimento, ixi, e as pessoas andam aquilo numa facilidade tão grande em tão curto tempo. Então, às vezes, a gente precisa entender que a gente nunca vai entender pelo que o paciente vai passar. A gente tenta mensurar, mas a gente não vai alcançar aquilo, né? Então, quando ele olhou para mim e falou aquilo, e aí eu falei, seu fulano de tal, né? Isso. A gente entende que é uma pessoa que foi bandido, que cometeu crimes, mas que principalmente teve cenários na vida que construíram muitas vezes ele para aquela situação, né? E era uma pessoa totalmente limitada. O fato dele ter sido bandido, e eu não sei nem que crime ele cometeu, porque eu não perguntei, ele não tinha obrigação de falar, eu não posso olhar para ele e dizer, tu vai morrer em cima dessa cama e pronto.
E outra coisa é o seguinte, esse cara tem AIDS, né? Tem toxoplasmose, tem câncer. Quem te garante que ele não tem outra coisa? Né? A gente não sabe. A gente sabe que, por exemplo, a AIDS permite outras comorbidades presentes. Tinha como eu ficar lá sentado no leito? Não, porque tem gente que adora, né? Ah, e o seu fulano lá do 507 é tão legal. De tarde eu sento lá quando a gente conversa aqui só. Olha, é uma maravilha. Né? Aí senta lá na cama, no leito, toca na cama, né? Se contamina de maneira desnecessária. Eu fiquei 15 dias no Filoiola com esse paciente. Eu saí, um mês depois ele faleceu, né? E eu me lembro que foi tão interessante a relação que eu tive do cuidado, porque ele não tinha acompanhante, né? Era uma pessoa sozinha, e o hospital me ligou para dizer que ele tinha falecido, né? E aí eu digo assim, foi um grande aprendizado profissional, porque eu percebi que a necessidade dele quebrou o medo que eu sentia. Graças a Deus estou vivo até agora, não me contaminei, e isso é o mais importante de tudo, tá? Alguma pergunta até aí, gente, sim ou não? Pessoal de casa, alguma dúvida? Acho Não, que não. professor. Não. Perfeito. Então vamos continuar. Bom, e a pergunta é a seguinte: se agora a gente estivesse aqui nessa sala e a Natália Travassos pedisse a fala, né? Tirasse a máscara, olhasse para vocês e falasse assim, gente, só queria avisar a todos que eu fiz o exame e eu tô com Covid, né? O que vocês iam fazer com a Natália? Aí vocês iam contaminar a mão de vocês com coronavírus? Que vocês iam querer dar soco na cara dela, né? Aí não ia dar certo, né? Será que a solução, gente, era essa aqui como essa imagem? Será que a gente tem que isolar todo paciente, botar preso ali, excluído, para não contaminar os outros? Né? Será que a gente deveria dar umas porradas na Natália? Talvez, mas não por conta do coronavírus, né? Mas o que é que acontece? Isso é importante para entender que o nosso pensamento rápido, muitas vezes, ele é excludente. Ele é de autoproteção. Não, tira de perto de mim. Bate nele, ameaça, manda para longe, né? E o nosso paciente, curiosamente, que tem doenças infecto-parasitárias, ele está em isolamento. Mas o isolamento não é como na Idade Média, que você deixava essa pessoa sem cuidado, que você deixava essa pessoa excluída da convivência de outras pessoas. O que a Covid proporcionou, que, por exemplo, você tinha pacientes que usavam tablets, vocês lembram disso? A Covid foi a doença que mais distanciou os familiares, né? Aí lá no hangar, eu me lembro que o pessoal pegava o tablet para falar com as pessoas. Gente, isso é algo que vai ficar pro resto da vida, né? Tá, tudo bem que às vezes o hospital não quer gastar dinheiro, mas essa tecnologia, ela vai ficar pro resto da vida. Tu já pensou? Quantas vezes eu me lembro da minha mãe, eu me lembro quando a minha mãe precisou fazer uma cirurgia que eu era criança, que o meu pai falou assim para mim, filho, deixa eu falar uma coisa, vamos esperar a mamãe voltar para casa para você não ir para o hospital, porque o hospital é contaminado e tudo. Minha mãe estava com saudade do filho e eu com saudade da minha mãe. Não tinha o celular de câmera, tá, gente, na época, mas tinha celular. Hoje em dia não. Hoje em dia você tá do outro lado do mundo, fala lá, oi mãe, em tempo real, tudo bem, não sei o quê. Isso ajuda, porque o medo da hospitalização é muito grande. Já pensou? É uma coisa que a gente não tem como mensurar. Será que hoje em dia, mesmo com toda essa tecnologia e avanço, será que as pessoas ainda isolam os pacientes dessa forma como vocês estão vendo? O que é que vocês acham? Sim ou não? Sim? Perfeito, é a opinião de vocês, né? Eu não entendi essa O que é que... pergunta, professor. Oi? Diga. Eu não entendi essa pergunta, falhou aqui. Ah, será que hoje em dia a gente ainda isola o paciente que nem essa imagem da Idade Média?
Será que a gente ainda pega um portador de uma doença, por exemplo, grave, joga ele no canto e fala, ó, não, ninguém vai ali não, deixa ele lá porque é um paciente muito perigoso, né? Será que a gente ainda pensa dessa forma? Algumas vezes esse passe é difícil da gente ver, mas às vezes, gente, os profissionais ainda são um pouco negligentes em relação a situações como essa. Então, por exemplo, não é comum, não deve ocorrer isso, mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. O paciente, quando ele é largado desse jeito, significa dizer que existe uma quebra no padrão do cuidado. Como assim, professor? Um exemplo. Um portador da raiva, da doença raiva, vai morrer, tá? A raiva, ela é 100% letal. Desde a origem da humanidade, né, antes de Jesus Cristo, até hoje, dia 31 de agosto de 2021, na história da doença, só existem 23 pessoas que sobreviveram à raiva. E ainda há discussões sobre como isso aconteceu, porque a raiva continua sendo considerada 100% letal. De todos esses 23 casos que o mundo viu ao longo da vida, um desses casos é brasileiro. É de um jovem que mora no interior de Recife. Teve raiva com 15 anos de idade, sobreviveu. Todo sobrevivente da doença não está como nós estamos. Esse do Brasil está numa cadeira de rodas, não anda, não consegue movimentar às vezes os membros superiores, perdeu a fala, estava voltando a falar, tem dificuldade respiratória, mas está vivo. A raiva, assistência de enfermagem ao portador de raiva, é um cuidado paliativo. O paciente, às vezes, ele sente, ao engolir, uma superestimulação do nervo vagal, que é o que causa na gente aquela sensação de ânsia de vômito quando a gente escova o dente. Ele, quando quer beber água ou comer, ele não consegue. O sistema respiratório trava, ele precisa cuspir. A raiva vai causando alterações neuromusculares, assim como o tétano, causando dor. Muitas vezes o profissional olha para ele e fala assim, ó, infelizmente, vai morrer. Antigamente, gente, quando o tratamento da raiva era o seguinte, o paciente era diagnosticado com raiva, com suspeita, ele era amarrado, contido ao leito e era esperado a morte do paciente, entre 3 e 4 dias. Hoje em dia, a gente ceda o paciente, para ele não perceber os 4 dias passando de maneira traumática, pela dor, pela fome, pela sede. Hoje se sonda esse paciente, se faz outros tipos de nutrição, né? A Índia, até hoje, em alguns lugares da Índia, o tratamento do portador da raiva é como era no passado. Ele é amarrado no leito, esperado a hora da morte. Então, muitos pacientes são isolados como na Idade Média. Diga, querida. Não entendi, querida. Peraí, gente. Sim. Claro. Pode. E quando a gente fala sobre essa quebra, que não é apenas algo que é uma visita familiar, mas o paciente às vezes se pergunta por que com ele. Às vezes o paciente se pergunta, será que eu estou com alguma coisa mais grave e não estão me falando? Será que aconteceu algo e eu não estou sabendo? Né? Então esse desrespeito com o paciente, além de dificultar o processo de cura, também mexe com o subjetivo dele. Né? As preocupações se tornam muito mais visíveis. Estava uma vez na Santa Casa, tinha uma mulher fazendo tratamento de câncer, ela já estava com câncer terminal, mas ela estava acordada, estava consciente, não estava sedada nem nada. A Santa Casa administrava uma medicação nela que era caríssima
e ajudava a involuir o câncer. Só que essa medicação ajudava também na tolerância da dor, tá? Você sabe que a dor oncológica já é considerada até uma nova classificação da dor, de tão diferenciada que ela é. Não é qualquer analgésico que vai passar a dor oncológica. E a medicação fazia isso. Uma vez eu cheguei na sala, eu estava numa discussão lá na enfermaria, porque os profissionais queriam deixar de administrar a medicação, porque o tumor era irreversível. E a medicação era muito cara. Aí eu falei, gente, isso é desumano. Você está tirando da pessoa a capacidade de lutar pelo direito da vida e quer utilizar outras medicações que não vão ser tão efetivas para a dor, porque não se quer gastar dinheiro. E aí você acaba mensurando a vida humana. Quanto vale a vida humana? 15 mil reais, 5 reais, 10 reais? Quanto vale a vida da nossa amiga aqui, a modelo? Né? Pois é. Exato. Não existe valor que substitui a vida, né? Aquele profissional que falou aquilo, se a mãe dele tivesse lá, ele tinha quebrado a Santa Casa todinha para a mãe continuar tomando a medicação. E sabe o que é o pior, gente? O profissional que diz assim, não, é melhor não administrar. Não é ele que paga a medicação, né? Ele apenas está dando uma opinião, infelizmente, sem sucesso. Diga. Sim. Mais alto. Tá. Pode tirar, tira. Sim. Certo. Sim. Desse doce de vidro? Sim. Sim. Exato. É. E, e é um direito do paciente, mas em alguns casos especiais, né, as pessoas gostam de privar pela preocupação em si, né? Olha, poxa, se a gente falar, vem outras preocupações que são desnecessárias, mas o correto é realmente saber, é informar sobre a situação em si, tá? Aqui, gente, nós temos uma outra imagem de ninguém mais menos, né, do que Florence Nightingale. A gente já falou muito sobre a Florence, né? Se fala muito, mas se sabe muito pouco sobre tudo que ela já fez, né? A Florence, ela foi a primeira pessoa, basicamente, que disse que o meio em que nós estamos inseridos é altamente contaminado. Já sabemos que essa imagem é lá da Guerra da Crimeia, por exemplo, e que, por exemplo, ela percebeu que os pacientes que ficavam mais próximos às lixeiras eram aqueles que tinham mais infecções e que morriam mais rápido. Ela sabia que aquilo não era uma aleatoriedade. E ela foi uma das primeiras pessoas que disse que é necessário um cuidado com o meio para se atingir a saúde do paciente. Já pararam para pensar que talvez a base de todo o conhecimento preventivo no ambiente de trabalho pode ter sido pensado inicialmente por essa mulher, né? Já se usava, né, uma frase dizendo que as grandes teóricas da enfermagem, elas eram mulheres à frente do tempo delas. Se usa muito essa expressão. Justamente por elas falarem, escreverem, né, coisas
que até hoje são utilizadas de maneira geral, tá bom? Bom, temos aqui alguns exemplos, né? É só um conceito pequeno que fala sobre medidas. Vamos ler juntos. Medidas básicas são agrupadas em precauções padrão, né? Cujas medidas devem ser aplicadas em todos os pacientes, todo o tempo, independente do diagnóstico ou estado infeccioso e em todos os serviços de saúde. Então, nossas medidas básicas e precauções de padrão é tudo que sempre deve ser realizado. Sempre ser realizado. As medidas adicionais, ou seja, além das precauções padrão, são baseadas na transmissão de agentes etiológicos, epidemiologicamente importantes, como as precauções específicas. Aí sim, você vai se proteger, levando em consideração o risco de contato, gotículas e aerossóis, tá? Medida básica, sempre utilizada. Medida adicional, ela vai complementar as medidas básicas, tá bom? E aí, nós chegamos a uma enfermaria, olhamos ali o nosso paciente acamado, aparentemente está só dormindo, mas ele infelizmente é uma fonte de infecção. E nós, muitas vezes, hospedeiros suscetíveis, por imunidade mais baixa, por causa do estresse ocupacional que nos deixa um pouco mais fragilizados, pela falta de cuidado durante o procedimento e outros exemplos quaisquer. Podemos ter a contaminação por contato, gotículas, aerossóis, veículos comuns e até vetores. Isso tudo nos faz ter um risco imediato de contaminação. Tocando nos objetos, tocando nos acompanhantes dos pacientes, às vezes ajustando, arrumando uma roupa dele sobre o leito. Tudo isso pode oferecer um risco, tá bom? Gente, vou beber uma água rapidinho, tá? Eu vou só pausar aqui o áudio. Quem quiser ir ao banheiro, rapidinho beber uma água, a gente já volta, uns 5 minutinhos, tá? Por favor.
Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui ao nosso slide. E aí, gente, olhem só. Nós vamos chegar a uma imagem interessante, que é essa daqui, né? A gente olha para essa imagem e aí, marcados com um X verde, nós temos os locais onde habitualmente existem o maior risco, né, chance de contaminação que possa interferir diretamente nesse processo de adoecimento. Então, olhem só, gente. Botão dos aparelhos, pia, bancada, o monitor multiparâmetro, né, a própria base do leito, todos esses locais são de risco imediato. Mas olha só, quando nós falamos de contaminação direta, olhem só como costuma ocorrer a colonização das bactérias. Então, aí a gente já tem uma imagem muito mais forte, né? A gente costuma perceber aí o quê? Que existem vários pontos, tá? Que são pontos de contaminação que às vezes a gente nem imagina, né? São pontos onde a gente às vezes está encostado, está conversando próximo, né? Pontos, por exemplo, ali na cadeira, que nem se imagina e que são extremamente contaminados. Olhar para uma imagem como essa só nos faz ter a certeza de que nós precisamos ser o mais cuidadosos possíveis com essas situações, né? E faz a gente entender que se não houver um critério firme de biossegurança, daqui a pouco os profissionais vão começar a morrer numa proporção muito maior do que acontece hoje em dia. Porque a tendência sempre é as pessoas deixando de lado, sendo um pouco mais relapsas com essa possibilidade. Esse quadro aqui, ele é um quadro interessante, que nos mostra o tempo de sobrevivência, né, de alguns micro-organismos no ambiente hospitalar. Espera aí só um minuto. Quê? Sim, vamos lá. Primeiro, a Cinetobacter spp pode durar de 3 dias a 11 meses, né? O Clostridio difficile, que é da mesma família do Clostridio tetani, mais de 5 meses. Mas olha só, olha o Enterococcus, pode sobreviver até mais de 46 meses no ambiente. Então, se o ambiente ele não for cuidado, limpo corretamente, gente, 46 meses são quase 4 anos, praticamente, que essa bactéria ela pode sobreviver ali de alguma forma. Vamos falar desses maiores. Klebsiella, até mais de 30 meses, né? Staphylococcus aureus, até mais de 7 meses. Isso nos mostra como é necessário, como o risco ele é duradouro. Porque tem gente que pensa o seguinte, não, o paciente saiu, professor, mas olha esse leito, nem se preocupe porque ele está desocupado já tem 1 mês. Não é assim, gente. É necessário sim haver, né, uma situação onde o cuidado ele esteja associado à higiene, né? A limpeza do próprio ambiente. Porque além dessas que nós temos listadas aí nos quadros, nós temos outras bactérias importantes associadas, tá bom? Olhem só, vamos agora resolver uma outra coisa importante, tá? Vou dar 2 avisos para vocês, vou até voltar aqui para a página inicial da nossa plataforma. Agora, 10 horas da manhã, eu tenho uma outra audiência da Examash. Então, vocês vão sair mais cedo hoje. Mas antes da gente sair, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Serpa me pediu para eu fazer uma escala
possível dos alunos para ir para fazer visita técnica. Faltou no documento a escala, eles falaram que falta só isso para eles poderem avaliar se dá ou não. O que é que eu vou precisar de vocês agora? Eu preciso que quem estiver na plataforma me mande pelo WhatsApp ou escreva aqui no chat da plataforma o nome completo e se tem disponibilidade de pela manhã ou pela tarde, tá? A gente vai dividir duas equipes, manhã e tarde, ainda não tem data, tá? Quem puder ir em qualquer um dos dois horários, escreve ambos. Quem está em sala de aula, passa uma listagem aí, coloca o nome completo e coloca manhã, tarde ou ambos. Pessoal de casa, gente, por favor. Oi? Provavelmente amanhã vai ser entre 8 e 9 horas da manhã. Entendeu? E à tarde vai ser provavelmente 2, 3 horas da tarde. Tá? Então, pessoal de casa, por favor, coloquem logo aqui. Eu já até abri o chat aqui. Vou dar um oi aí para vocês. Para a gente organizar logo isso para que dê certo logo. Por favor. Escrevam aí o nome completo de vocês e a disponibilidade, por favor. Tem gente que já está me mandando pelo WhatsApp, não tem problema, tá? Pode mandar pelo WhatsApp. Quem quiser pode mandar pelo WhatsApp sem problema nenhum. Quando vai ser mesmo, professor? Ainda nós não temos a data. Eles só pediram mais esse documento porque foi só o ofício, entendeu? E aí eles vão avaliar a possibilidade, porque vocês são muitos, né? A última vez que eu levei alguém era grupo de 5, 7 pessoas. Eu que estou tentando dividir, né? Eles pediram para dividir em manhã e tarde. Só que eles ainda não sabem quantos são, né? Então talvez eles dividam em 2 dias, sendo que nesses 2 dias vai ter gente de manhã e à tarde. Diga, cara. Me manda o mais rápido possível, porque eles me mandaram ontem. E aí como eu estava muito na correria ontem, eu não consegui nem mandar mensagem para ninguém. E aí me diz para mandar o mais rápido possível, porque lá na lista de vocês que tem 10 a mais, tem o nome de todo mundo, né? Aí quem não tiver lá, eu vou ter que fazer a proporção, né? Tipo, eu vou lotando do jeito que der. Então façam isso, por favor.